Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje, em alinhamento com a direção do presbitério, eu queria abordar alguns tópicos importantes que dizem respeito ao jejum, à adoração e ao louvor. Queria só fazer antes uma pequena oração. Pai, entregamos ao Senhor esses momentos, pedimos a Tua graça e a suficiência que vem de Ti para o compartilhar da Tua palavra. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, desde quando foi colocada a questão desse período de jejum, adoração, e com um foco, direcionado à questão relacionada à pandemia, eu busquei da parte do Senhor procurar estudar e entender um pouco melhor não somente os temas jejum, adoração e louvor, mas especialmente a conexão desses elementos e o nosso papel como igreja nesse sentido. Então, nesse sentido, eu pude perceber, pelo menos isso ficou bastante marcado em mim, que há uma conexão e que esses elementos focados, com respeito à busca da vitória que vem da parte do Senhor com respeito à pandemia, seriam, na verdade, como que um prenúncio do verdadeiro papel da igreja, especialmente agora, nesse tempo do fim. É muito evidente que nós vivemos o princípio das dores, Então, é necessário não só que se compreenda o que significa esse princípio de dores e como que esses processos vão aumentando gradativamente em frequência e em intensidade, como assim nos revela a palavra de Deus. E o que significa ou o que se busca gerar através dessas dores de parto, Evidente que esse é um tema para um outro estudo e uma outra oportunidade. Mas eu queria fazer esse preâmbulo porque ele é um pano de fundo que me parece que esse episódio marca, vamos dizer assim, como que uma necessidade de nós estarmos compreendendo a realidade da conjunção entre jejum, adoração e louvor. Então, nesse sentido, eu queria começar pela questão do jejum. É evidente que os temas por si só demandariam quase que uma conferência, para cada um deles. Portanto, eu vou procurar aqui ser bem sucinto, apresentando os elementos de uma forma mais comedida, vamos dizer assim. Irmãos, o jejum, ele está basicamente associado, quando você busca todas as passagens bíblicas e estuda todas as passagens bíblicas associadas ao jejum, ele basicamente tem 3 fundamentações. A primeira delas é o arrependimento e a confissão de pecados correspondente, muitas das vezes por processos de desvio do povo em si mesmo ou por um processo de identificação daquele que ora e que se coloca nessa posição, como, por exemplo, foi o caso de Daniel, quando entendeu pelos livros que estava para se cumprir os 70 anos do cativeiro babilônico profetizados pelo profeta Jeremias.
eu citaria aqui o episódio de Jonas, com o arrependimento do povo de Nínive, tendo em vista o fato de que esse episódio, especificamente o livro de Jonas, nos ensina muito acerca das questões relacionadas ao arrependimento. Não só necessariamente quanto ao povo de Nínive, mas com respeito a nós, utilizando-se da figura de Jonas como nosso representante. O segundo aspecto relacionado ao jejum está associado a momentos em que Deus haveria de prover para o seu povo livramento. Isso ocorre, por exemplo, na época do rei Josafá, e é importante que se mencione que talvez seja um dos episódios mais evidentes na palavra, em que a sequência do processo une todos os elementos que agora se tem pontuado no que diz respeito a esse processo de jejum, adoração, louvor, com vistas à vitória da parte do Senhor no quesito circunstancial que nós vivemos. Porque lá você tem o jejum, depois a palavra de Deus, depois você tem a adoração, o louvor e a vitória dada pelo Senhor. Ou seja, o processo que se inicia com o jejum, ele caminha para o recebimento da palavra do Senhor e então vem a adoração, o louvor e, por fim, a vitória provida pelo Senhor, como fruto da realidade, da fé, a partir da palavra liberada e o louvor que antecede a vitória. Esse é um ponto importante. O terceiro elemento, eu diria que está associado à vontade do Senhor. O jejum, ele tem um componente que é extremamente importante, vamos dizer assim, que é o vínculo do mesmo no que se refere à busca da vontade do Senhor e os interesses do Senhor. Isaías vai falar sobre o verdadeiro jejum, que diz respeito àquele jejum que rompe toda e qualquer ligadura da impiedade, para demonstrar que a realidade do jejum é muito mais do que uma questão episódica de abstenção de alimentos, mas ela tem a ver com uma postura diante do Senhor com respeito à obediência à sua palavra e a uma vida efetivamente no Espírito. Só que quando a isso se alinha a busca da vontade do Senhor, né? Então nós temos um jejum de proporções tremendas, porque ele está alinhado com a mente do Senhor. O exemplo desse jejum é descrito em Atos capítulo 13, nos versos 1 e 2, quando aqueles mestres e profetas jejuaram, e então o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Né? Então, o primeiro tópico que eu queria abordar, os demais faremos em vídeos posteriores, é o jejum. Basicamente, ele vai ter 3 componentes focais. Primeiro, arrependimento. O segundo, aspectos relacionados a livramentos da parte do Senhor, a partir, evidentemente, de um relacionamento com o seu povo. E o terceiro, que nós poderíamos dizer que seria a essência real do verdadeiro jejum, seria a realidade de vida no Senhor e a busca dos interesses do Senhor. Né? E aqui eu gostaria então de concluir esse vídeo e passaremos então no próximo vídeo a falar sobre o elemento de adoração e de louvor, e depois faremos a conexão desses 3 elementos
para que possamos compreender o que, no nosso entendimento, esse momento que vivemos apresenta para nós como igreja, considerando essas dores de parto que vão aumentando até a vinda do Senhor, para que consideremos o nosso papel como igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.